O Salmo 12 é uma oração de Davi que reflete seu clamor por ajuda em meio a um ambiente de falsidade e opressão. Ele expressa sua angústia com a corrupção moral que o rodeia, onde a verdade parece ter desaparecido e a mentira próspera. A mensagem central deste salmo é a confiança na proteção e nas promessas de Deus, mesmo quando a sociedade se desvia dos caminhos da justiça. Vamos explorar esse salmo em profundidade, verso a verso. Versículo 1: Salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Davi começa com um grito de socorro, clamando a Deus para salvar os justos, pois ele observa que os piedosos estão desaparecendo. A palavra piedosos refere-se àqueles que seguem os mandamentos de Deus, vivendo uma vida de fidelidade e amor ao próximo. Ao dizer que desaparecem os fiéis, Davi está expressando uma profunda tristeza pelo declínio moral e espiritual de sua comunidade. Essa realidade também pode ser aplicada aos dias atuais. Muitas vezes, parece que os valores cristãos estão se tornando raros, e a integridade e a fé estão sendo substituídas por egoísmo e engano. No entanto, Davi não perde a esperança, e seu primeiro passo é clamar a Deus por salvação, mostrando que a verdadeira ajuda vem do Senhor. Versículo 2: Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aqui, Davi descreve a hipocrisia das pessoas ao seu redor. Ele observa que elas usam palavras suaves e bajuladoras, mas seus corações estão cheios de engano. Essa duplicidade de caráter é algo que ele condena. Lábios que aparentam bondade, mas escondem más intenções, são uma ameaça à sociedade, pois destroem a confiança e a verdade. Na vida cristã, somos chamados a falar a verdade com amor. A Bíblia nos adverte contra o uso de palavras enganosas e vazias. Este versículo nos desafia a refletir sobre nossas próprias palavras e intenções, lembrando que Deus vê além do que é dito e conhece o coração. Versículo 3: Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Davi agora faz um pedido direto a Deus para que ele intervenha e puna aqueles que usam a língua para o mal. Ele pede que Deus acabe com a bajulação e a soberba, que são os principais meios pelos quais as pessoas enganam e manipulam umas às outras. Aqui vemos a indignação de Davi contra a injustiça, e sua confiança de que Deus não permitirá que a falsidade continue sem punição. Essa súplica nos ensina a orar para que Deus corrija o mal no mundo, especialmente quando se trata da corrupção das palavras. Deus, como justo juiz, não permitirá que a mentira e o orgulho triunfem indefinidamente. Versículo 4: Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Neste versículo, Davi cita os ímpios que, em sua arrogância, acreditam que podem controlar os outros com suas palavras. Eles pensam que suas mentiras e manipulações nunca serão descobertas e que são autossuficientes, sem a necessidade de prestar contas a ninguém, nem mesmo a Deus. Essa atitude de autossuficiência é um sinal de rebeldia contra a autoridade divina. Essas pessoas acreditam que suas palavras e poder estão acima de qualquer julgamento. No entanto, a Bíblia é clara que todos, eventualmente, prestarão contas a Deus, o Senhor sobre todos. Versículo 5: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Aqui, vemos a resposta de Deus ao clamor de Davi. O Senhor se levanta em defesa dos pobres e necessitados, que estão sendo oprimidos pelos arrogantes. Deus ouve o gemido dos aflitos e age em favor daqueles que são injustamente tratados. Isso nos lembra que Deus é um defensor dos fracos e vulneráveis. A promessa de Deus de agir em favor dos necessitados traz conforto para aqueles que se sentem impotentes diante da injustiça. Ele é um Deus que age, que não é indiferente ao sofrimento humano. Seu caráter de justiça nos garante que os oprimidos encontrarão refúgio e salvação nele. Versículo 6: Nas palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Ao contrastar as palavras enganosas dos ímpios com as palavras do Senhor, Davi destaca a pureza e a perfeição das promessas divinas. As palavras de Deus são comparadas à prata purificada várias vezes, sem nenhuma impureza. Isso significa que as promessas de Deus são completamente confiáveis e verdadeiras. Enquanto as palavras dos homens podem ser falsas e enganosas, as palavras de Deus são eternas, firmes e dignas de confiança. Este versículo nos encoraja a confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele cumpre o que diz, sem falhas ou mentiras. Versículo 7: Tu, Senhor, os guardarás, desta geração os livrarás para sempre. Davi expressa a confiança de que Deus protegerá os justos de cada geração. Mesmo em meio à corrupção e falsidade, o Senhor é fiel em guardar aqueles que nele confiam. Este versículo é uma promessa de segurança para o povo de Deus, garantindo que, independentemente das circunstâncias, Ele estará com eles, oferecendo proteção e livramento.
A mensagem aqui é clara: em Deus está ao lado dos justos e nunca os abandonará. Mesmo quando o mal parece prevalecer, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle e é nosso protetor. Versículo 8: Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O salmo termina com uma observação de Davi sobre a natureza da sociedade corrupta. Ele reconhece que, quando a maldade é exaltada e aceita como normal, os ímpios se multiplicam e prosperam. Isso reflete a condição humana caída, onde a imoralidade muitas vezes parece dominar. No entanto, o salmo como um todo nos ensina que, apesar de o mal parecer prevalecer por um tempo, Deus permanece fiel. Ele é justo, e sua justiça prevalecerá no fim. Reflexão final. O Salmo 12 nos convida a confiar em Deus, especialmente em tempos de crise moral e espiritual. Ele é o defensor dos pobres e oprimidos, e suas palavras são puras e verdadeiras. Mesmo quando a falsidade e a corrupção dominam a sociedade, devemos lembrar que Deus vê e ouve, e sua justiça virá. Se este estudo tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Até o próximo estudo.